a população se uniu por conta do Pix. Exato, exatamente. E estamos entendendo que o povo tem uma força gigantesca. Não tá tomando partido de esquerda, de direita, de centro, não. A gente tá aqui para trazer fatos e esclarecimento. Porque quando a informação é jogada, não é mastigada, não é digerida, é natural que as pessoas interpretem da sua maneira. Muito boa noite, boa tarde, bom dia, meu amigo e minha amiga. Esse é o podcast com Tomás Oliveira. Eu sei que você estava com saudade desse momento e eu tô dizendo que eu tô chegando e é pra ficar. O podcast com Tomás Oliveira está voltando. Você que já acompanha, já viu aí as entrevistas políticas que eu fiz, mas agora a gente vai entrar numa nova etapa, deixa a política pra lá, a política municipal, e agora a gente vai falar de tudo. Então eu sempre vou estar trazendo pessoas aqui muito interessantes, conteúdos excelentes que venham a agregar no teu conhecimento e sempre daquele jeitinho Tomás Oliveira, que é aquele jeitinho mais descontraído, aquele jeitinho que a gente brinca, que a gente se diverte e ao mesmo tempo a gente passa a informação que você precisa saber de maneira clara e objetiva, diretamente ao ponto. Então hoje eu começo de maneira, como é que eu posso dizer? Hoje eu começo em alta. Hoje eu começo de uma maneira diferente. Eu sempre costumo dizer que eu não... Quando eu tava na política, eu dizia, eu não sou um cientista político. Mas agora a gente vai falar de outra coisa. Então eu digo, eu não sou um economista. Eu não sou um cientista da contabilidade. Então eu tenho que trazer alguém que sabe do que é que tá falando. Alguém que é preparado para isso. E eu tô aqui com meu amigo Paulo Vinícius. O cara é... Vamos lá, contador, pesquisador, professor universitário, diácono da igreja, o cara o que mais? Empresário, dono de academia e cantor. Meu amigo, a primeira pergunta que vai pra você é, o que é que você não é? Porque você é multifuncional, velho. Rapaz, eu acho que é muito interessante quando a gente se versatiliza, né, nesse mundo, seja profissional, seja no entretenimento, mas é muito bom a gente fazer o que gosta. E todo esse universo aí que você apresentou é tudo aquilo que eu amo fazer, que eu amo viver. Então tá um pouco de mim aí em cada título desse que você trouxe. Você é bem versátil, meu irmão. Então eu queria que, Paulo, que você começasse se apresentando para aquelas pessoas que não te conhecem. Quem é Paulo? O que é que Paulo faz? Onde é que Paulo vive? O que é que Paulo come? Fica à vontade para se apresentar aí, irmão. Bom, pessoal, meu nome é Paulo Vinícius. Eu sou contador de profissão, empresário contábil, sou filho gravataense. Nascido mesmo, tenho um escritório de contabilidade há 16 anos, né? Atuo também como professor universitário há cerca de 6 anos. Também sou empresário no ramo de academia, de musculação, né? E trabalho com música desde que eu me entendo por gente. A música é uma das minhas paixões, digamos que é um meu escape, é onde eu consigo encontrar um refúgio de todo esse cenário pesado que é o dia a dia, que é a rotina de trabalho de todos nós, né? Além disso, de encontrar esse refúgio, eu consigo... É uma das minhas expressões também para com o meu Deus, né? A gente usa isso e entrega a Deus a gente devolve aquilo que Ele nos dá através da canção e também faz com que as pessoas sejam tocadas e sejam também levadas aonde elas precisam ir. Isso aí. Hoje a gente tá aproveitando, Paulo, esse hype de tanto que tá sendo falado essa questão do Pix, né? Hoje a gente recebeu, hoje a gente tá gravando aqui esse podcast no dia 17, hoje é 17 de janeiro, então a gente recebeu recentemente a notícia de que foi revogado a decisão do governo nessa questão do Pix, mas ainda tá sendo muito falado. É fake news, não é fake news, ia ser taxado, o que é que ia acontecer se esse negócio fosse pra frente. Então ainda existem muitas dúvidas do povo. E o meu objetivo aqui hoje é, eu como um leigo, eu como na condição de entrevistador leigo, entender e também trazer à tona as dúvidas que muitas vezes é de você que tá em casa, que tá nos assistindo. Então a gente vai tentar aqui esclarecer com o Paulo que ele é um profissional da área, diga-se de passagem, um dos melhores profissionais da nossa cidade, e ele vai estar nos instruindo sobre o que é verdade, o que é mito, o que está acontecendo nesse Brasil, que é capaz de explodir tudo agora por causa do Pix. Então, primeiro, assim, qual é a verdadeira função da Receita Federal, Paulo? Para a gente, pelo menos, entender o que é que a Receita Federal vai fazer. Qual é a função dela? Ela vai me fiscalizar? O que é que ela faz?
primeiro lugar, a Receita Federal ela é um órgão do governo que é responsável por administrar a arrecadação federal. E ela, através dessa administração, ela trabalha através de algumas legislações, naturalmente, para que a legislação tributária ela possa ser, de fato, cumprida. Ela pode criar, sim, algumas ações através de outros normativos que visem aprimorar a execução dessa lei. Então, o Pix, na verdade, hoje é uma modalidade que está na mão da pessoa mais simples para a pessoa que tem mais recursos. Sim. Então, hoje em dia, todo mundo tem acesso ao Pix. Antigamente, eu andava sempre com algum valor, alguma moeda no carro, e dava para alguém que ficava realmente esperando o carro, um pessoal que estava lá, vigiando, lavando seu carro e tal. E agora eu não tenho mais recursos para passar. Então, essas pessoas hoje, ela tem Pix também para receber. Tem os flanelinhas que ela já anda com QR Code. Já anda com QR Code. Então, assim, as pessoas se modernizaram, facilitou a vida. Quem tem problema com troco não existe mais. Então, hoje não é mais um problema dinheiro na mão das pessoas através desse recurso digital, né? Então, o Pix hoje, para ficar em uma linguagem mais clara, ele é uma transação. As pessoas hoje, com essa onda de informações, meio que confundia Pix com dinheiro. Aparentemente sim, mas o Pix é uma transação. O dinheiro é outra coisa. O Pix é a transação que leva o dinheiro para os destinos que ele deve ir. Sim. Então, o governo lançou uma instrução normativa, que é um dispositivo legal, e disse, olha, a partir de agora, os bancos tradicionais, além deles, os bancos digitais e os grandes varejos vão ter que prestar informações para a gente. Só abrindo parênteses, os bancos tradicionais, quando a gente fala, é Banco do Brasil, é Caixa Econômica, é Santander, Itaú, que são os bancos físicos. Sim. E os bancos digitais, que você falou, é Nubank, é PagSeguro, PayPal, esse tipo de... Perfeitamente. Esse tipo de... Entendi. Esses grandes varejos que a gente cita também seria Riachuelo, Magazine Luiza. Sim, que fazem o cartão, né? Isso. Sei. Até o próprio iFood estava dentro da plataforma de obrigatoriedade. Então, assim, o Brasil se viu diante de várias informações novas e não tinha como as pessoas entenderem bem. A partir do momento que lança-se uma informação para a população e essa informação ela não vem com a clareza necessária, é natural que surjam informações desencontradas sobre o caso, né? Então, no caso, você acha que a falha principal do governo foi na comunicação? A comunicação do governo ela não é boa. Sei. E no caso, você acha, Paulo, que foi feito um alarme muito grande e desnecessário? Esse alarme ele surgiu justamente porque não houve essa clareza. O governo, depois de 4 ou 5 dias da explosão dessa legislação, foi que veio em rede nacional explicar: o Pix não vai ser taxado. Depois da zoada no percurso. Então, para que essa zoada começasse a perder força, iria demorar. Porque a notícia tinha sido disseminada dizendo, após a fiscalização, naturalmente, a sua renda vai chegar na Receita Federal, e se sua renda está fora do limite, você vai ter que pagar impostos. Porque quando as pessoas entendem o seguinte, quando o governo veio a público dizer, não vai ser taxado, vai ser monitorado, trocou uma palavra pela outra. Porque dentro da lei estava falando realmente em monitoramento. Não estava falando em taxar ou cobrar impostos. Até porque isso não é constitucional, né? Não é. Então, o que acontece? Quando ele trouxe a informação de monitoramento, também despertou desconfiança novamente na população. Qual foi a desconfiança? Vai monitorar por quê? Vai monitorar o quê? Quem monitora quer o quê? Exato. Então, na cabeça da população, surgem muitos questionamentos que não têm respostas. Até porque existe um sigilo bancário, não é isso? Perfeitamente. Mas o sigilo bancário, até onde ele consegue chegar para esse monitoramento do governo? Então, ele não vai quebrar o sigilo bancário da pessoa. Sim. Quando o banco faz a informação, ele faz a informação de acordo com os limites pré-determinados, mas não vai dizer especificamente, esse dinheiro que entrou foi disso? Esse dinheiro que saiu foi daquilo? Isso já é uma quebra de sigilo. Entendi. Então, isso o governo não tem acesso. Então, veja que a plataforma para cuidar das informações do contribuinte, da população, do cidadão, da empresa, é uma plataforma mais ligada a uma fiscalização, digamos que, a um monitoramento, digamos que... De valores. De valores, mas de uma forma geral, não específica, não aprofundada. No caso, ele diz, olha, Tomás gastou 6 mil. Ele não diz, Tomás gastou 100 com água
com energia, ele não especifica porque existe o sigilo bancário de para onde meu dinheiro está indo. Perfeito. Porém, o banco ele tem que comunicar o valor total que foi movimentado na minha conta. É assim, não é isso? Essa é a questão. Hoje já existe um monitoramento, antes dessa resenha toda, já existia esse monitoramento? Já desde 2003, que as plataformas, os bancos tradicionais, Bradesco, Caixa Sim. Brasil, já eram obrigados, através de declarações que o governo cria, mandar informações das movimentações peculiares dos seus clientes. Sei. No caso, você diz algo que está fora do normal. Algo que está fora do normal, de acordo com o entendimento do governo. Por exemplo, eu tenho uma legislação aqui de imposto de renda, que ela diz que todas as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, elas são isentas. Então, se o governo tem acesso a uma movimentação financeira sua de 10 salários mínimos, ele pode ligar o alerta contra você. Sei. Se a minha legislação diz que até 2 é que está isento, fulano está movimentando 10 salários. Por que isso? Isso pode ser levantado o questionamento. Mas não era o alvo agora. A legislação não tinha esse alvo. Naturalmente, que por essa ação poderia sim haver futuramente alguma outra legislação que fosse mais intensa ou mais específica, ou mais a fundo na questão tributária. Né? Muitas pessoas em debates nas redes sociais traziam: o Pix que vai ser fiscalizado é para identificar lavagem de dinheiro, quem está roubando, quem está desviando, quem está apostando em jogos de azar, quem está tendo muito isso. As pessoas que recebem, por exemplo, benefícios sociais, estão gastando como esse dinheiro? Será que estão investindo também nisso? Será que você recebe 600 do Bolsa e gasta mais de 5 mil reais? Como é que isso acontece? Então, até para o governo conseguir fiscalizar isso de uma forma muito boa, não ia ter esse tempo todo. Mas, de todo modo, eu entendo que a população ficou alerta de uma forma consistente e inteligente. Porque quando a informação é jogada, não é mastigada, não é digerida, é natural que as pessoas interpretem da sua maneira. Comecem a procurar os profissionais que possam lhe dar mais segurança na informação. E isso não veio do governo, né? Então, naturalmente, o que é que o governo teve que fazer? Recuar, porque eu nunca vi a população se uniu por conta do Pix. Exato, exatamente. E estamos entendendo que o povo tem uma força gigantesca. Tem força. Então o governo fez o quê? O governo recuou porque essa medida ela ficou impopular. Ela começou a fazer com que o governo começasse a perder pontos dentro da sua avaliação e dentro da sua prospecção de uma futura reeleição. Então, naturalmente, envolve questões políticas. Não é muito ligado especificamente à população de um modo geral. Então, esse recuo, a gente precisa avaliar. Esse recuo foi porque realmente isso iria trazer uma animosidade para a população ou isso iria trazer uma dificuldade política para o meu grupo? Sim. Então é uma análise que é precisa, que a população hoje ela é esclarecida. Isso. Ela sabe perceber quando a intenção é ou não é. Mas a gente entende o seguinte, que quando o governo recuou, o governo fatiou a população. O governo meio que assumiu a culpa de um erro. Isso faz com que a desconfiança que a população tem pelo governo, ela só aumente. Então, isso faz com que qualquer medida que venha do governo, a população vai desconfiar. Peraí. Vai ficar tenso. Vai acontecer, não vai? Vai prosperar, não vai? É verdade ou não é? Quem é que está falando? A imprensa está falando também. Então, é uma situação que é realmente muito preocupante. Entendi. E deixando claro também que esse nosso bate-papo, a gente está sendo totalmente imparcial. A gente não está tomando partido de esquerda, de direita, de centro, não. A gente está aqui para trazer fatos e esclarecimentos, sem puxar para nenhum lado. Não é a minha intenção e nem a intenção de Paulo. Então, só para deixar isso bem claro, porque às vezes, o camarada tá puxando para lado da direita, tá puxando para lado da esquerda, não tô puxando para nenhum lado, meu irmão. Tô trazendo aqui os fatos para que você entenda e seja esclarecido. Mas hoje a gente já sabe que as pessoas elas necessitam, elas têm que declarar imposto de renda, mas a partir de, no caso hoje, a partir de quanto que a pessoa é obrigada a declarar o imposto de renda? Existe um valor mínimo que se você movimenta mais de X, você é obrigado a declarar o imposto de renda e quanto? Oficialmente falando, aquela renda que é de carteira assinada, aquela renda que é de uma pessoa que tem um contrato efetivo em um órgão público, aquele prestador de serviço que emite sua nota fiscal. Então, essas pessoas, ela tem informações de rendas oficiais, que o governo tem acesso. Certo. E a legislação do imposto de renda diz, passou de 2 salários mínimos, você tem que fazer a sua declaração.
Então, você que recebeu mais de 2 salários mínimos precisa ficar atento, porque você já está enquadrado na obrigatoriedade. Ah, mas eu sou aposentado. Ah, mas eu tenho uma doença que é considerada maligna. Ah, eu sou enquadrado, eu sou incapaz. Ah, mas eu recebi uma herança. Enfim, existem várias peculiaridades que cada contribuinte precisa consultar o profissional para que ele se adeque. Mas, a princípio, respondendo a sua pergunta com relação à renda, passou de 2 salários, fique atento que tem que declarar. E se não declarar, qual é a pena para isso? Olha, o governo ele cobra uma multa pela não declaração. Essa multa gira a partir de R$ 166 e pode ir até, dependendo do valor da renda da pessoa. É uma multa anual? Essa multa é anual, porque a declaração ela é feita anual. Além disso, o governo tem ainda o direito de deixar o seu CPF cancelado. Digamos que Não consegue fazer nada. Não abre conta, não movimenta dinheiro, até você ir lá solucionar seu problema. Entendeu? Isso quer dizer o seguinte, que se o governo faz isso, então ele tem acesso às suas informações. Então, nesse âmbito, quando eu falo acesso às informações, aquelas que são oficiais, aquelas que são informadas ao governo. Por isso que eu citei esses pontos dessas pessoas específicas, né? Muita gente depois começou a dizer, mas o pessoal tá falando que a partir de 5 mil reais vai ser notificado para a Receita Federal e tal, e hoje já é a partir de 2, ou seja, seria um upgrade. É verdade isso? Hoje, a partir de 2 mil, já é informado, você já pode cair numa malha fina da Receita Federal, ou não é verdade? Isso aí eu fiquei também, eu vim saber depois disso, acho que foi hoje, que um camarada dizendo, não, mas o pessoal tá achando ruim porque é 5 mil, mas hoje é 2. É verdade isso ou não? Vamos entender, existem duas diferenças. Essa legislação que fala do monitoramento é uma, e a legislação que fala do imposto de renda é outra. São duas leis diferentes. Sim. Nessa primeira, que fala de R$ 2.000 para pessoa física, ela fala do monitoramento, que era aquele mais antigo, que era feito apenas pelos bancos tradicionais. Certo. Se houve a revogação, essa revogação houve desobrigando os bancos digitais, os novos varejos, essa nova plataforma que entrou. Entendi. Então ela caiu dessas informações. Então até R$ 2.000 seria para movimentações financeiras, transações. Certo. Não está falando de renda. Então, enquanto o monitoramento fala de transação bancária, o regulamento fala de renda. Então, o que o governo vai te fiscalizar é sobre o regulamento que fala da renda, que é aquele do imposto de renda que te obriga todo ano a fazer a tua declaração. Então, vamos olhar para as duas leis. Essas leis, elas têm objetivos diferentes. Monitorar transações a primeira e monitorar a renda a segunda. Essa legislação é que obriga a gente a se ater aos limites que o governo dá, que é acima de 2 salários mínimos precisa declarar, e também outros pontos ligados à renda da pessoa física e o seu patrimônio. Entendi. Hoje uma pessoa que, para quem não nunca declarou o imposto de renda e que está entendendo isso agora, que precisa declarar se você ganha mais de 2 salários mínimos, qual é o procedimento para declarar? Ele necessariamente tem que procurar um escritório contábil, ele consegue fazer isso sozinho pela internet? Quais são as formas? As ferramentas são disponibilizadas pelo governo pela internet e também até pelo próprio aplicativo que você pode baixar do seu telefone celular. Naturalmente, o profissional de contabilidade ele vai te dar uma segurança nas informações. Existe uma palavra chamada malha fina. Quando você trata informações erradas para o governo ou omissas, que você tem 5 informações, mas eu vou fazer sozinho, eu só me liguei em mandar 3, não mandei as outras 2, porque eu não imaginava que tinha que mandar. Sim. Então existe uma expertise que a contabilidade vai te trazer. É como tu fosse fazer a reforma dentro da tua casa. Eu não vou contratar ninguém para pintar não, eu mesmo pinto. Uhum. Talvez você não faça da mesma qualidade que um pintor. Exato. É a mesma analogia para esse caso. Então é importante que se você não tiver certeza do que você está interpretando, então não use as ferramentas digitais que são gratuitas, mas use também a expertise de um profissional para que você tenha informações seguras. Certo. E já deixa aqui também da Escriconta, que é o escritório contábil do nosso amigo Paulo Vinícius. Você que é de Gravatá e você quer entender melhor de como declarar o seu imposto de renda, pode procurar, né, Paulo? E
até esse escritório, seguir também no Instagram, entrar em contato e também pegar as melhores informações e se consultar realmente com um profissional qualificado para que você venha declarar seu imposto de renda da forma correta que deve ser. Hoje o imposto de renda que ele é declarado, ele é em quantos por cento mais ou menos da renda? Por exemplo, porque muita gente não sabe, pensa, não, eu ganho 3 mil reais, se eu for declarar imposto de renda, eu vou pagar quanto? Então, quantos por cento que é pago anualmente pelo imposto de renda é baseado em quê? Então, como é que funciona para que as pessoas elas tenham uma noção de quanto que elas pagam, de quanto que elas gastam? No Brasil, a nossa legislação tributária ela diz o seguinte: quanto maior for sua renda, maior será a alíquota do imposto que você irá pagar. E ela traça limites. Quais são os limites? Começa em 7,5% e vai até 27,5%. Então, enquanto a sua renda ela transitar por essas faixas, quanto maior for ela, mais fácil de alcançar os 27,5%. Hoje É o máximo? 27,5%? 27,5% é o máximo para pessoa física. Sei. Então, a população ela precisa ficar atenta que a alíquota cobrada máxima é 27,5%. Olhando para o Pix ainda, não falou do limite de 5 mil, ultrapassou 5 mil reais, pagaria seus impostos. Digamos que essa lei estivesse de fato vigorando, taxando como as pessoas falaram, que na verdade não foi. Se fosse taxar de fato, esses 27,5 já alcança pessoas que têm uma renda entre 5 e 6 mil reais. Entendi. Então, a pessoa que já ganha acima de 5 mil reais já paga 27,5%. A progressividade da nossa legislação tributária ela é muito estreita. Então, ao invés dessa alíquota alta alcançar quem tem rendas realmente altas, Sim. não é assim que acontece, entendeu? Ela alcança pessoas com rendas baixas, consideravelmente baixas, porque se a gente for olhar a média da renda brasileira é justamente entre 5 e 10 mil reais, de boa parte da população, bora colocar de um modo geral. Mas sabemos que existe uma fatia de fato que se enquadra em um grupo menor desse volume de renda. Mas vamos entender o seguinte, que nessa plataforma aqui a gente já consegue chegar na alíquota máxima. Entendi. Então, no caso, uma pessoa que movimentou ali acima de 5 mil reais, se fosse realmente para o imposto de renda, digamos ali que ela já iria pagar 1.027%, quase 1.500 reais que ela teria que pagar. Isso. Existem algumas deduções que o governo permite fazer, na verdade, como despesa com dependentes, se você tem gastos com saúde, gastos com educação, tudo isso é admissível na tua renda. Né? Muitas pessoas pensam o seguinte: eu gasto com saúde, eu pago o plano, eu pago meus exames, eu pago a escola do meu filho, eu pago o meu curso e tal, então eu vou abater no meu imposto. Você não abate isso no seu imposto. O governo permite que você abata da sua renda. Então ele entende o seguinte, que se tua renda é 5 mil e tu gastou 2, para teu imposto de renda, tua cobrança vai ser com base em 3. Entendi. Não é sobre o bruto, é sobre o líquido, digamos assim. O líquido é que o governo vai querer o cálculo para saber o imposto que tu vai pagar. Então muitas pessoas chegam para mim e dizem: meu imposto está dando 10 mil reais, mas eu gastei mais de 10 mil durante o ano. Não é assim que o governo lê. O governo lê, ele pega o que tu gastou, abate da tua renda e o que sobrar é que ele vai ver se está dentro da tabela para cobrar o imposto ou não. Entendi. Então, só para esclarecer aqui, para que eu entenda e também as pessoas possam entender assim de uma forma bem didática. Digamos que eu ganhei ali 5 mil reais no mês, só que eu gastei 4 mil, que é com compras, energia e os gastos básicos de uma residência, de uma família. Então ali sobrou 2 mil reais, então eu vou pagar um imposto em cima daquilo que sobrou, é assim? Nem tudo o governo permite abater. Então Entendi. financeiramente você abate. Eu tinha 5 mil, gastei 3, sobrou 2. Mas para fins de imposto de renda, o governo faz um abatimento diferente. Ele só deixa saúde e educação. É mesmo. Eu pago aluguel, eu pago a parcela do feira. carro, eu pago o seguro do carro. Tem nada a ver. Se lasca pra lá. Não abate para fins de impostos. É mesmo, velho. É. Poxa, meu. Então o governo entende que a tua renda de fato está dentro daquilo que tu gasta também para fins desse entendimento, para ficar claro, né? Mas a tua renda no teu bolso ficou 2 mil, mas para o governo não ficou 2. Entendi. Entende? Porque na teoria, pro governo, com saúde e educação, eu só gastei 1.000. Então ele quer em cima dos 4. E os 4. Para o governo é 4 a tua renda que sobrou. É mesmo, velho. É essa a leitura. Governo miserável. Rapaz. Então, assim, agora, o que me deixa triste, Paulo, é porque assim, a gente paga o imposto
caro, que o imposto no Brasil é altíssimo, só que a gente não vê o retorno desse imposto que a gente tá pagando. O que é complicado é isso, porque a gente paga o imposto, mas a gente continua tendo que pagar por serviços de empresas privadas, que era para o imposto que a gente paga arcar. Por exemplo, a gente vai paga o nosso imposto para ter uma saúde legal. Mas aí quando a gente tá doente, a gente vai para onde? Médico particular, muitas vezes. Porque se a gente sabe que se a gente for para uma UPA, a gente morre lá mesmo sentado na cadeira. Ou se a gente for para um colégio do estado, um colégio municipal, não tem a mesma qualidade de ensino do que um colégio particular. Ou seja, a gente paga o imposto, mas a gente acaba tendo que pagar. A gente paga duas vezes. A gente paga o Estado por um mau serviço e a gente paga uma empresa privada para ter aquilo que a gente merece, que a gente precisa. A população, ela tem anseio por qualidade, Sim. mas às vezes ela se conforma com o que é dado. E ela entende, isso é suficiente. Então a população, ela precisa ser realmente mais agressiva na sua cobrança, porque ela paga e ela tem direito a isso. Falando agora de dados econômicos, também dentro desse assunto, o IBGE mesmo, ele fez uma relação aqui de como é que o custo Brasil está alinhado. Hoje nós temos, de acordo com o IBGE, entre 203 e 210 milhões de pessoas, vamos colocar aqui. Dessas 203, 210 milhões de pessoas, nós temos aí 56 milhões de pessoas que estão recebendo algum tipo de benefício social. Então essas pessoas que recebem esse benefício social, subentende-se que elas não pagam impostos. Então, são 56 milhões de brasileiros que não contribuem com nada. Aí a gente paga por eles. A gente tem que sustentá-los. Entendi. É isso que você está dizendo. Aí, só 56 milhões, então se a gente fizer uma conta de padaria aí, deixa eu pegar 205, tirar 56, fiquei com 150. 150 milhões de brasileiros. Mas vamos para outra análise. Entre 20 a 25 milhões são funcionários públicos. Funcionários públicos que recebem do governo. Do imposto que a gente paga. Do imposto que a gente paga. Muito embora eles paguem pelo consumo que fazem e também pela sua renda. Acabam contribuindo de alguma forma. Eu estou querendo falar sobre de onde vem a renda das pessoas. Uhum. Então, esses funcionários públicos recebem do governo. Os beneficiários sociais recebem do governo. E tem mais outra fatia. Aposentados, Isso. Crianças, adolescentes, pessoas incapazes, pessoas privadas da liberdade. Então, essas pessoas também estão inativas. Então, essas pessoas aí somam mais de 80 milhões de brasileiros. Então, o que é que a gente está falando? A gente está falando aqui já de que sobrou o quê? Sobrou apenas o quê? Entre 30 a 40 milhões. Metade dos brasileiros para sustentar a outra metade. Essa conta fecha? Nunca. Não tem como fechar essa conta. Então, quando a gente analisa essa questão, a gente precisa entender que tipo de política o governo tem que fazer. É a política, se a gente olhar para o governo agora, o governo só está dizendo aumentar impostos, aumentar impostos, aumentar impostos. É só isso que se fala. Vai surgir a reforma tributária que não tem sido muito debatida em meio público, só em meio profissional. A reforma tributária, ela visa aumentar a carga tributária. Se você está achando ela alta hoje, ela vai ficar maior. Querem aumentar. Os próximos 2 anos os próximos 2 anos de preparação para o crescimento da alíquota tributária no país. Então, o brasileiro, ele precisa entender que nós estamos sujeitos, de fato, a um governo que está encontrando a única saída para a sua situação, aumentar tributos. Por que não existe outra saída? Porque não existe a pauta de conversar sobre redução de ministérios. Por que tanta vaga na Câmara de Deputados? O Congresso Nacional tem mais de 500 deputados que são pagos por nós. Fora os funcionários deles, né? Nós temos um judiciário caríssimo. Ah. Nós temos uma plataforma pública que o Brasil sustenta em suas cidades, estados, prefeitos, vereadores, governadores, deputados, que são sustentados por nós. Veja como a máquina pública ela é caríssima. Caríssima, caríssima. Para que, em respeito à função de todas as pessoas que exercem cargos eletivos, mas não se compara o tempo que eles dedicam de trabalho ao tempo que um trabalhador, um empresário, um funcionário dedica de tempo para ter o seu recurso e trabalhar e lutar pelas suas coisas, né? Então nós estamos falando de uma desigualdade realmente muito grande. Sabemos que o Estado que controla todos e que controla tudo. Então a visão toda aqui, como o Estado controla toda a população, a única forma que tem para controlar é com dinheiro. E dinheiro de quem? Eu vi uma frase de Margaret Thatcher. Ela foi ministra da Inglaterra nos anos 80. E uma das frases que ela disse, ela fez assim: não existe dinheiro público.
existe dinheiro do pagador de impostos. Então, se o dinheiro não é público, entre aspas, vamos entender essa analogia. Existe dinheiro do pagador de impostos, quer dizer que se falta dinheiro, a única forma de eu ter esse dinheiro de volta é cobrando da gente que paga. Isso. De alguma forma. Né? Então a gente vê pelo aumento de todos os preços que a gente precisa para consumir, a alimentação, combustível, transporte, tudo isso é inflacionado, tudo isso morde o nosso dinheiro. Uma pessoa que recebe um salário mínimo, qualquer tipo de aumento que dê, a pessoa já está no limite. Então ela não consegue suportar nenhum aumento. Se o gás é 90, se ele for para 93, mexe. Vai pesar no orçamento. Isso. Se o arroz é 8, ele vai para 10, vai pesar. Isso. Porque faz parte de um orçamento que já está bem equilibrado. A pessoa não só tem custos com comida, tem custos com habitação, tem custos com a educação. Ah, mas o Estado oferece a educação. Ah, o Estado oferece a habitação. A habitação não é dada, ela também é adquirida. Se você não tem como comprar, você vai ter que alugar. Isso. Então o orçamento do brasileiro, ele já é muito apertado. Ele vive no limite. A inflação, ela maltrata a população, seja ela o cidadão, seja a empresa. Porque se a empresa é atingida, ela vai aumentar seus preços. E quem sofre é quem compra, é a ponta que está consumindo. E a gente sabe que boa parte da ponta são as pessoas com a renda mais baixa. E essas pessoas, naturalmente, vão sofrer com maior intensidade. Então, a nossa legislação tributária, ela realmente judia de quem ganha menos. E nos próximos anos, pelo seu olhar profissional da área de contabilidade, você acha que existem possibilidades de melhoria para o consumidor final ou é mais fácil piorar a situação? Do jeito que a máquina está hoje, a máquina pública, do jeito que o governo está, com as coisas caminhando do jeito que estão, na tua opinião profissional, tu acha que a gente pode esperar uma melhoria ou é melhor a gente se preparar para um possível desastre? Eu acredito que a melhoria pode vir se pessoas se levantarem com coragem para assumir aquilo que não está sendo assumido bem. Pessoas de bem, pessoas que têm trajetórias de vida, de luta, de batalha, de sucesso e que constroem as coisas de fato entendendo a gota de cada suor. Então essas pessoas que sabem que tudo que conquistou foi com muito esforço, vai saber administrar aquilo para as pessoas também dentro da mesma noção, dentro da mesma sensibilidade. Eu acho que as pessoas que estão hoje no poder, elas estão acostumadas ao modelo que o sistema vive. Aquele modelo de facilidade, de uma renda estável, de trabalhos informais ou de jornadas bem baixas comparadas. Então, assim, hoje não vou dizer o servidor, porque o servidor público ele é um trabalhador de fato, mas eu vou dizer os políticos de um modo geral. Os políticos de um modo geral têm uma vida muito confortável. Demais. Então, assim, nós estamos nas mãos de pessoas que têm uma vida confortável. Então, eles não estão preocupados. É isso que eu estou querendo dizer. Então, o anseio do político precisa ser o anseio do povo, não o anseio do seu grupo, da sua bolha de votos. É verdade. Então, hoje é assim. Enquanto o sistema funciona dessa forma, eu não tenho como dizer a você que dentro do nosso Brasil eu espere uma mudança brusca, que o Brasil melhore. Não vejo dessa forma. Enquanto houver essa visão de alguns políticos e quanto não houver pessoas de verdade assumindo cargos eletivos. E assim, você que está assistindo a gente, você pode não ser de direita, você pode não gostar do deputado Nicolas Ferreira, mas uma coisa que foi muito bom, independente do que você concorda ou discorda, algo que foi muito bom foi esse vídeo que ele fez, porque ele mostrou a força que o povo tem. Meu irmão, foram mais de 200 milhões de visualizações em menos de 24 horas. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Então, meu irmão, foi algo estrondoso. E isso, independente de você concordar ou não, isso mostrou de que o povo, ele tem força quando ele se une e quando ele vai atrás de mudar alguma coisa. Meu irmão, isso mostra que ainda existe a democracia. O governo, ele botou o pé no freio e voltou atrás. Isso mostra que a democracia ainda existe. Porque as pessoas, elas têm que tomar posse do poder que elas têm. Aquele negócio que eu sempre falo, eu falei nos outros podcasts que eu fiz aqui com alguns candidatos, e eu falei sobre isso. De que a gente tem que entender de que nós somos os patrões.
não é abaixar a cabeça para político. É realmente tomar o conhecimento do poder que nós temos como pagadores de impostos. A gente que paga o salário deles para que eles nos representem. Então nós temos que ter muito cuidado com quem a gente vai depositar o nosso voto para estar nos representando lá. Porque ali a gente está contratando um funcionário para tomar conta do nosso dinheiro. A mesma coisa que você, se você é um empresário, ou imagina que você fosse um empresário, você iria contratar um ladrão para tomar conta do teu dinheiro, da tua empresa? Você contrataria? O cara, tô aqui, meu currículo tá aqui para você, faz 3 dias que eu saí aqui do presídio, fui pego roubando, aí eu vim aqui lhe pedir um emprego. Tu contrataria esse cara para ficar tomando conta do teu dinheiro, meu irmão? Lógico que não, ninguém em sã consciência faria um negócio desse. Então isso só mostra de que nós temos que pensar direitinho em quem que a gente vai colocar lá para representar os nossos ideais, de quem a gente vai colocar lá para administrar o nosso Brasil, porque um voto mal dado, ele gera uma catástrofe enorme na vida de cada brasileiro. Não é só na sua vida, é na vida de todo mundo. Então todo mundo tá no mesmo barco. Então se o Brasil afundar, todo mundo afunda junto. De direita, de esquerda, de centro, de preto, branco, azul, todo mundo vai afundar. Então isso vale uma deixa também, só para abrir esses parênteses, sobre essa questão de muita gente fica idolatrando político e não para pensar de que você tem força e que se a gente se juntar, a gente coloca as coisas nos trilhos. Mas enquanto o pessoal ficar endeusando político, seja Lula, Bolsonaro, quem for, enquanto ficarem endeusando político, nada vai pra frente. Mas, te perguntando, a gente falou aqui que o Pix, pela Constituição, o Pix ele não pode ser taxado, né? Pela lei, ele não pode ser taxado. Mas teve uma medida protetiva, uma medida provisória, medida protetiva, justiça aqui, né? Desculpa, eu já falei, eu sou leigo. Isso é bom, isso faz parte. Mas teve uma medida provisória, agora, depois dessa revogação do governo, para que o Pix ele não seja taxado. Mas se já era constitucional que não podia ser taxado, para que a medida provisória? Eu entendo que é uma satisfação. Eu quero dizer a você, não vou fazer isso para a população não ser enveredada por outras informações. Entendi. Né? Então, medida provisória tem força de lei e nesse instante ela está dizendo, não haverá. Então, todo mundo não se preocupe com isso, voltou ao normal e vida que segue com relação ao Pix. Isso. E vale também salientar de que isso sirva de um alerta também para muitas pessoas que nesse período caíram em golpes. Que eu tava olhando, tava pesquisando e eu vi que muitas pessoas caíram em golpes. Muitas pessoas receberam boletos para pagar, dizendo que era para continuar usando o Pix. Então, assim, em momentos como esse, a gente vê como o brasileiro é complicado. Em momentos como esse, em vez do brasileiro realmente se unir para fazer o bem, os camaradas aproveitam de situações para dar golpe nos outros. Aí os caras estavam mandando no WhatsApp, olha, paga esse boleto aqui para continuar podendo fazer Pix. Então começou a circular diversos golpes nas redes na internet, diversos golpes aí chegando aí para e-mails, para SMS, de todo tipo de coisa. Então fica aqui um alerta, não caiam em golpes. Não existe esse negócio da Receita Federal te mandar um e-mail com um boleto para tu pagar, não é isso? Não, ela não faz isso, nem manda e-mail, nem manda WhatsApp, nada. Então, cuidado com os golpes para que você não seja prejudicado. E também vale um alerta também de que empresas, estabelecimentos também não podem cobrar mais caro para receber dinheiro no Pix. Então, se você chega lá, vou comprar uma farinha lá no mercado do seu Zé. Quanto é a farinha? É R$10. Mas no dinheiro, se for no Pix, é 11. Não pode. É crime. Tô errado? Não, e essa pessoa, se você não quiser vender no Pix por conta disso, então você tira essa modalidade de compra do seu negócio. Mas não aumente o valor. Não aumente o valor. Isso é um crime, inclusive, né? Pois porque, na verdade, é o seguinte, o cliente ele pode sim entrar no Código de Defesa do Consumidor nesse ponto. Então, ele pode dizer que ele está sendo realmente abusado ali com relação a essa medida. Entendi. Então, você que vai em qualquer estabelecimento, se o camarada quiser aumentar o valor para você pagar no Pix, então não compre lá. Não é legal aumentar o valor para você comprar em Pix. Nem ele querer lhe forçar a pagar em dinheiro, dando alguma espécie de desconto. Dinheiro e Pix, eles têm que ser a mesma coisa, tem que ser pareado.
correto? Corretíssimo. A gente falando aqui dessa questão da força que o povo tem quando eles se unem, como no caso desse vídeo do deputado Nicolas, que viralizou bastante. Depois disso, a gente acaba tendo um outro receio. Porque a gente viu que a internet ela tem uma força enorme quando se trata de informação. Tanto informação como desinformação. Isso aí é um fato, a gente sabe que Sim. fake news existe e isso é incontestável. Mas através de uma informação de um vídeo como esse que foi viralizado e acabou fazendo com que o governo ele voltasse atrás de uma decisão tomada, você acha que isso pode impulsionar os governantes a criarem uma censura nas redes sociais, que é o que já vem sendo falado há alguns dias? Porque se existir a censura, um vídeo daquele de Nicolas não passa 10 minutos no ar. Começando por aí. Olha, eu acredito que sim, porque a gente precisa entender o que é que quem está criando essa legislação entende como verdade. Porque o que Nicolas fez no vídeo, ele não falou nenhuma fake news ali. Tudo que ele trouxe foi tudo que já é debatido dentro da legislação do monitoramento, como também aqui é debatida na legislação do imposto de renda. Entra nos 2 pontos que eu trouxe no início do nosso papo. A lei do monitoramento é uma, a lei do imposto de renda é outra. O que foi que Nicolas fez? Ele trouxe de uma forma clara essas 2 legislações em um único vídeo. Ele fez com que a população que não tem acesso à informação, que precisa de recurso para isso, por exemplo, eu preciso contratar um profissional para que ele me oriente, ele disse, não, vou mastigar tudo isso e vou dar para a população toda, quem tem condições e quem não tem, todo mundo vai ter acesso a essa informação. Se essa transparência não vem, eu vou entregar. E ele entregou com eficácia. E com clareza. Porque quem vê o vídeo não fica com dúvida. Verdade. Independente do seu nível de entendimento. É verdade. Não é verdade? Eu fiquei impressionado com ele e com a contribuição que ele trouxe para a população. Como deputado. Porque ele gosta da imunidade parlamentar. Claro. Então, tudo que ele fala também está protegido, né? Então, ele não falou nenhuma mentira e nem quis promover nenhum tipo de bagunça, né? No cenário... na política econômica do país. Pelo contrário, ele quis trazer esclarecimentos que o governo não trouxe. É verdade, e soube se expressar muito bem porque foi um vídeo totalmente didático e todo mundo entendeu, de rico a pobre, todo mundo entendeu, de esquerda, de direita. Todas as profissões todo mundo entendeu. Entenderam aquilo que ele fez, todo mundo. Muitas pessoas, voltando a falar também dessa questão de redes sociais, né, é bem possível de que o governo ele queira se mexer mais agora para censurar, né, as redes sociais, para que só seja veiculado aquilo que ele entende como verdade, assim como você falou. Mas, assim, eu tava dando umas estudadas e algumas pesquisadas, e assim, essa questão do Pix, como eu tinha falado no início, foi bem alarmante porque teve uma má comunicação da parte do governo para as pessoas, porém, se fosse ao pé da letra direitinho, não era nada de fazer alarme. Mas por que tanto alarme? Será que o alarme foi feito apenas pela oposição? Ou esse alarme também ele serviu vindo do próprio governo para servir como, digamos assim, uma cortina de fumaça? Eu tava vendo algo relacionado a isso. Porque nesse período, todo mundo só olhando pra Pix, a gente esqueceu de olhar outros lados. E como é que tá os gastos do governo? Sim. Então todo mundo esqueceu Janja, todo mundo esqueceu Lula, todo mundo esqueceu de ficar ligado. Porque, meu irmão, oposição é bom. Se você é de Bolsonaro, se você é de direita, é favorável a Bolsonaro, é importante que ele tenha uma oposição contra ele. Sim. A oposição, ela é ótima, porque isso aí faz o cara ficar alerta. Ou se você é a favor de Lula, tem que ter oposição. Então a oposição sempre ela vai ser boa. Então isso aí é um fato. Mas assim, o que ficou muito parecido realmente foi que criaram um alarme muito grande para que a população toda olhasse para algum lugar e como se ela tivesse que desviar o olhar de outro. Na tua opinião, tu acha que pode ter tido alguma intenção desse tipo de coisa?
A gente entende que as cortinas de fumaça, elas são presentes. As redes sociais mostram isso, um escândalo é abafado por outro e assim vai. Um acidente que ganha repercussão, depois ele sai de cena se tiver outro episódio parecido. Olhando para a questão política, eu acredito que nós vivemos num cenário onde há sim várias cortinas de fumaça para isso, né? Nós, desde dezembro, que a gente vem vivido muitos episódios onde a população ela precisa de informações mais claras e não tem. A economia está em grande desequilíbrio. A gente estava vendo o episódio com o dólar não parava de subir, subindo desenfreadamente, prejudicando todo o processo econômico. Se você observar agora, nessa semana, os postos de combustíveis, acredito que de ontem para hoje, já subiram em cerca de 20 centavos Caramba. o preço do litro. Quando eu estava vindo para cá, eu já observei nos postos que eles já subiram os valores do litro do combustível. E ninguém tá vendo isso, né? Pois é. Então, o que acontece? Essas informações, elas precisam também ser debatidas. A imprensa hoje, ela veicula aquilo que é interessante para ela. E é interessante para a sua política ligada também à questão do governo, né? Então, a gente entende que a população, ela hoje é mais bem informada pelas redes sociais e pelos políticos que querem trazer a clareza para a população. Os canais de comunicações oficiais das grandes emissoras tradicionais do país, eles não trazem a clareza que a população deseja. Eles trazem aquilo que é conivente, digamos que, para os seus interesses. Aquilo que é favorável para ela. Sim. Exatamente. Só para dar uma repaginada, essa questão do monitoramento, a fiscalização, se o negócio for para frente, se começar realmente essa fiscalização dos bancos digitais, que é o que hoje ainda não existe a fiscalização, de uma movimentação superior a de R$ 5.000, assim como estava sendo previsto, o que muitas pessoas também ficaram receosas foi essa questão que foi muito falada. Se você tem um cartão da família que todo mundo paga nela, dá o Pix lá para você pagar a fatura. Então isso pode prejudicar você de alguma forma. Isso aconteceu, inclusive, comigo. Porque minha tia, por exemplo, ela tem um cartão de crédito onde a família todinha compra. E a fatura desse cartão todo mês é 10, 15 mil reais. E todo mundo faz o Pix para minha conta e eu que pago. Tá entendendo? Porque eu que faço as transações dela e tal. Ela não entende muito e eu acabo ficando responsável por essa parte. Então, uma pessoa que está dentro desse cenário, onde ela tá meio que administrando ali um cartão de crédito da família. E de repente essa pessoa ela é beneficiada por alguma assistência financeira do governo, por exemplo, um Bolsa Família, um auxílio. Essa fiscalização ela entra numa malha fina e essa pessoa ela pode perder o benefício ou não. Veja, se a pessoa recebe um benefício social e ela tem uma movimentação de crédito alta em seu cartão de crédito, é natural que, se o monitoramento tiver efetivamente ativo, ela pode sim ser investigada e ser bloqueada. Quando o governo tem acesso a todas as informações, ele pode sim, através de novas legislações, né, supervisionar pessoas que, por exemplo, estejam recebendo benefícios de forma indevida. Sim. E quais são os meios que ela vai utilizar para isso? Ela deixa claro através da sua legislação. Então, é natural que toda a informação na mão do governo sirva para o uso dele de acordo com a legislação que ele criar. Então, é importante que uma pessoa, por exemplo, que, como você relatou o seu caso, ela tenha cuidado se essa legislação de fato avançasse e ganhasse corpos mesmo, para que você se sujeitasse de fato ao limite. Né? Para que você não tivesse que justificar lá na frente, meu cartão é 15 mil, mas minha renda não é. Então vamos justificar o porquê que teu cartão, porquê que tu tá com um cartão de 15 mil, tu tá gastando 15 mil, tu recebe 15 mil. Essa é uma conta de padaria. Sim. Então você teria que me dizer quais são as despesas que você teve nesses 15 mil, aí entra no assunto anterior. Será que essa despesa é educação, saúde? Então dos 15 mil de educação e saúde só tenho 3, 12 mil sobrou. Mas eu gasto com aluguel, isso não interessa. O governo só quer saber dessas despesas que ele determinou em lei. As outras, muito embora você tenha, não vai entrar para abater, para fins de cálculo do imposto. Agora, para fins de dinheiro no teu bolso, tudo que tu gastar abate, até o sorvete que você tomar. Mas para o governo, só aquilo que ele determinar. Então, é importante que, num avanço disso, ou até agora mesmo, eu quero organizar as minhas finanças, você, cidadão,
Eu quero deixar as minhas finanças alinhadas, independente de qualquer legislação imposta. Então, você precisa ter essa consciência. Vou gastar aquilo que eu recebo. Se eu recebo R$ 2.000, meu faturamento é R$ 2.000, então todas as minhas despesas serão dentro disso. Para eu gastar mais do que isso, só se eu pegar empréstimo. Só se eu comprar parcelado. Porque quando você compra parcelado, você está colocando dentro da tua renda apenas a prestação que é cabível para você pagar. Então você pode sim comprar um bem que vale R$ 3.000 ganhando 2. Mas você não comprou à vista, você comprou parcelado. Então essas composições são admissíveis, mas grandes movimentações precisam ter vigilância da pessoa. Então, eu vou dar um exemplo prático. Se isso ganhasse corpos mesmo, prosperasse. Você tem um carro de R$ 10.000, mas em virtude da valorização, a dificuldade econômica, teu carro conseguiu um corpo aí e tu conseguisse vender ele a 11 mil. Então, para o governo, entrou na tua conta 11 mil. Para você explicar que esses 11 mil foi de um carro que você vendeu que você tinha, que o seu aumento patrimonial não foi 11, foi apenas 1, porque se tu tinha 10, vendeu por 11, teu patrimônio subiu em R$ 1.000, né? Então você precisa ter o quê? Você precisa ter recibo guardado, você precisa ter o contrato de compra e venda, se for o caso, ou a nota fiscal. Então você precisa ter documentos que provem que você recebeu esse valor em virtude de uma venda que você fez. Então eu recebi esses 11 mil, mas eu vou aplicar esses 11 mil na compra de outro carro, por exemplo. Sim. Ou não vou aplicar tudo, vou aplicar uma parte. Então o cidadão, através dessa legislação, ligou alerta. Conscientização para se arrumar. Eu vou me arrumar porque o governo está dizendo, eu posso chegar de repente e colocar uma nova lei e te achar novamente. Entendi. Hoje tem até um termo que ele é bem falado, principalmente para as empresas, de que se não sonega, quebra. Até que ponto a pessoa pode ser prejudicada com a sonegação? Numa empresa, falando sobre Olha, a sonegação, ela é tida como um crime contra a ordem tributária, né? Então, para que a empresa ela se policie com isso, ela precisa estar ligada nas suas operações. O que é? Você vendeu no cartão de crédito? Tire a sua nota fiscal. Você vendeu no Pix? Tire a sua nota fiscal. As empresas têm uma condição de fiscalização até mais intensa do que as pessoas físicas. Então, elas são monitoradas de uma forma mais intensa, eu diria até. Então, entrou na sua conta pessoa jurídica, você vendeu pelo seu cartão da pessoa jurídica, tire a nota. O Pix que você forneceu foi o Pix da sua empresa, tire a nota. Então, não tem outro caminho. Vendeu, tem que tirar a nota, tem que pagar o imposto. Mas essa conta, ela fecha? Porque, assim, a gente sabe que o governo ele é um sócio que não entrou com nada e só vai dar uma mordida num pedaço do bolo todo mês. A maioria das empresas, elas têm que entender isso e engolir isso. O que não pode é deixar, digamos que, o leão faminto. O leão faminto, ele vai devorar Isso você. é triste, meu irmão. Pois é. Então, se você se negar constantemente, o governo pode sim trazer sanções, inclusive, que lhe penalizem criminalmente. Caramba, é complicado isso. É complicado, porque você tá trabalhando para dar dinheiro ao sócio que você não convidou e que ele tá ali todo mês para receber. Pois é. Então ele vai atrás do dinheiro que ele tem até o último momento. Ele tem recurso para isso, ele tem dinheiro para isso, ele tem advogado para isso. É verdade. O governo tem dinheiro para ir atrás de você. Ele sempre ganha. Ele vai sempre ganhar de você na maioria dos casos, mas você não tem a mesma pomposidade financeira que ele para estar brigando com ele. Exato. Ele é mais agressivo. Não tem força. Não dá. Pois é. Então, a recomendação é procure andar ao máximo possível. Tá com dúvida, procure um profissional que lhe oriente e você se alinha. Hoje também está sendo muito falado sobre o Drex. O que é o Drex, para quem não entende, para quem não consegue? Existe uma moeda digital que está sendo criada, de fato, né, pelo Banco Central. E essa moeda digital, ela visa ocupar o espaço do Pix futuramente. Ela visa realmente digitalizar o que hoje a gente usa como papel. Automaticamente que aquilo vira digital, que eu posso utilizar pelo meu telefone celular, o rastreamento ele é de imediato. Hoje a gente tem a dificuldade do monitoramento, mesmo usando o Pix, porque, veja, a lei que veio para expandir para o Pix foi revogada. Uhum. Então as chances foram embora.
Aí, essa nova moeda digital não existe isso, porque ela vai estar dentro do controle do governo. Existe uma diferença de moeda digital para criptomoeda? Existe, porque essa moeda ela é criada para substituir o nosso real. Sei. Então, a gente está falando agora de uma mudança da composição da nossa moeda utilizada no nosso território. Assim como há um tempo atrás mudou o réis para o cruzados, e do cruzados para o cruzeiro, do cruzeiro para o real. Então, Basicamente digamos que isso é um avanço. Um avanço. Mais um avanço aqui nas nossas plataformas. Mas isso é bom pro povo? Eu acho que isso vai facilitar ainda mais a vida do povo e principalmente a do governo. Principalmente. Mas será que facilitando para o governo não prejudica pro povo? Olha, a gente sabe que o governo tendo mais poder, tendo mais poder sobre uma situação, ele vai ter mais poder de controle sobre a população. E a população, diante de legislações, ela não tem o que fazer, ela tem que cumprir. Então, se isso avançar, que isso vai avançar, as pessoas precisam estar se preparando. Eu acho que essa instrução normativa veio para ligar um alerta na população. E ligou. Ligou um alerta que o governo pode sim e fará, se assim quiser. No mundo já tem algum país que trabalha com esse dinheiro digital, digamos assim? Já existe sim alguns países que estão em teste com isso, já estão aplicando. E isso geralmente é mais utilizado dentro de governos com uma política, digamos que mais ligada ao centro, à esquerda, digamos assim. A partir do momento onde o Estado tem mais poder, ele cria as suas medidas e os seus meios para controlar. Isso é meio que uma ideia mais socialista, no caso, é uma medida mais socialista do que capitalista? Tudo que visa controle de uma forma, governo, sociedade, é mais socialista. Então, quando a gente fala o socialismo, a gente associa a distribuição, a igualdade. Coisa linda, né? É um discurso muito bonito, de falar, né? Mas eu associo a um controle totalitário. Quando eu digo um controle totalitário, às vezes você não sente que está sendo controlado, mas você está. E naquele momento que você está sendo controlado, eu posso sim criar medidas para deixar você ainda mais rendido ao Estado, né? Mas dependente do Estado. Então, quando o Estado diz para você que só ele é capaz de suprir o que você precisa, só ele é capaz de te dar saúde, só ele é capaz de te dar educação, boa parte da população é refém dessas Fica na mão, fica na mão. Né? Então, eu preciso do Estado para me sentir seguro. Essa é a visão de boa parte da população. E o Estado estimula isso. O SUS é maravilhoso, de fato. Através do SUS, a população, todos nós conseguimos muitas coisas. Mas sabemos que o sistema de administração do SUS pode sim ser revisto, pode sim ser melhorado, né? As filas podem ser melhores, né? Você hoje, por exemplo, só pode sofrer um trauma, um acidente, né? Dando um exemplo. Então, quanto tempo tu demoraria para ser atendido nesse teu trauma? Então, o SUS é um sistema que tem sim o seu benefício geral para a população, mas você tem que esperar por ele. É verdade. Você tá na mão dele. Você está na mão dele. A gente sabe que saúde hoje é uma coisa que a população precisa em massa. Então, a estrutura precisa sim ser expandida. Então, existe o SUS, é muito lindo, expanda, faça dele algo gigante. Ele é grande, faça maior, mas já está grande, faça muito maior. Então, a gente tem dinheiro para isso. Mas o nosso dinheiro, ele não é aparentemente gasto muito bem. A distribuição dele não é legal, né? Então, realmente, quanto mais a gente fica na mão do Estado, mais a gente sofre. Porque o Estado, ele não se importa com a pessoa, a verdade é essa. É como você que vive em um relacionamento abusivo, onde você é totalmente controlado ou controlada pela outra pessoa, onde essa pessoa, ela te dá uma migalha, ela te explora, te suga tudo que você tem, tudo que você pode oferecer, você é sugado e você não tem o retorno que você precisa, não é nem que deseja, é o que você precisa. Então, realmente, a gente se vê diante de um relacionamento abusivo. É bem complicado isso, mas é o que tem, né? Infelizmente, como falou, sim. Não adianta a gente brigar com... ele sempre vai ter mais força na questão tributária, sempre vai ganhar. Mas, como a gente viu, né, nesses últimos dias, o povo unido, ele tem força. Então, o que nós não podemos é nos calar em muitas situações. Claro, eu não sou uma pessoa contrária ao tamanho do Estado.
Eu sou uma pessoa que analiso o poder de domínio com relação à sociedade em si. Eu acredito que o Estado ele pode sim existir, mas não tão grande. Ele pode ser um pouco menor. A gente vai conseguir sim conviver em sociedade. Agora, isso é uma opinião, né? Não é o que nós vivemos hoje. Quanto mais controle do Estado nós temos talvez uma falsa segurança, né? De que eu estou bem, que se eu sair aqui eu não vou ser assaltado, se eu precisar de uma assistência médica, eu vou ter se for necessário. Então, quando a gente fala disso, a gente precisa entender o Estado realmente ele te supre ou ele é omisso em algumas coisas. Então, cabe a reflexão. Paulo, como eu sempre falo, aqui no podcast, eu sempre tento trazer informação, mas também da maneira mais descontraída possível. E todo convidado que vem aqui, senta aqui nessa mesa, ele tem que passar pelo momento desafio da resenha. Então, com você também não poderia ser diferente. A gente tem que passar pelo desafio da resenha. Eu e você, gosto da como resenha, um contador, você como, além de contador, cantor, como a gente falou aqui, diga-se de passagem, dono de uma voz espetacular. Eita, eu preparei uma música aqui olha a responsabilidade. sobre a taxação do Pix e eu queria que você cantasse essa música. Deixa eu ver se eu coloco ela numa linha romântica. É melhor uma linha romântica, né? Linha romântica, porque eu acho que isso é uma situação de carinho com a população. Isso. A população está sendo amada. Tá. Né? É o amor. O amor venceu. Vamos lá. O Pix chegou pra facilitar. Dinheiro vai e vem e é só transferir. Sem tarifa, sem complicação. É liberdade na palma da mão. Não taxa o Pix, deixa ele voar. É do povo, é pra conectar, sem barreiras, sem prisão. O dinheiro é nosso, não do patrão. Não taxa o Pix, deixa ele voar. É do povo, é pra conectar, sem barreiras, sem prisão. O dinheiro é nosso, não é do patrão. Olha aí, rapaz, aplausos. Isso é um improviso. Muito bom. Na que letra, voz, hein, cara? Gostasse? Produção minha, rapaz. Caramba. Eu sou bom ou não? Então, uma letra imensa aqui ainda, né? Mas, lembrar da melodia, né? Isso aí. O que é que você acha da composição do Olha, eu acho que compositor a composição tá muito boa. A composição rapaz. tá muito boa, principalmente quando você fala aqui que, ó, é do povo, é pra conectar. Então, se é do povo, é pra conectar, não é pra tributar. Isso. Irmão, o cara que fez isso é um gênio, não é? O cara é demais, velho. Então, muito obrigado, ChatGPT. Você Nosso amiguinho de 3 letras. Exatamente. Nosso amiguinho de 3. ChatGPT, eu te amo. Então, assim, com essa alegria, com essa atmosfera, a gente vai encerrar aqui nosso bate-papo. Então, Paulo Vinícius, muito obrigado, irmão. Obrigadão por você ter aceitado o convite, por ter vindo trazer esse esclarecimento aqui pra gente. Creio que foi muito esclarecedor para todo mundo que vai estar assistindo esse podcast. Então, eu espero que você tenha entendido, tenha compreendido a real situação do nosso país. Então eu vou deixar só você fazer um fechamento aí, falar alguma coisa que você queira, então fique à vontade. Obrigado, Tomás, por esse convite especial. Eu já disse a você e reitero aqui dentro das suas plataformas que eu admiro você como profissional do humor, como profissional de um entretenimento, eu vou falar assim, porque o entretenimento, ele envolve tudo, né? Você é um cara que tem raízes, você é uma pessoa que eu acompanhei desde lá atrás, sim, toda a sua construção e evolução. Você é uma pessoa atrevida, você é um cara corajoso e você é um cara destemido, porque eu acho que se colocar diante de uma multidão e programar tudo para fazer aquele povo sorrir, não é para qualquer um. Então a gente não encontra pessoas com essa ousadia. Então é um prazer estar aqui com você e fico muito feliz pela forma como você mediou esse podcast. Você falou sobre um assunto que não é da sua área de vivência, mas você falou com clareza, presteza e com credibilidade. Muito bom ter tido essa mediação. Eu fico feliz, brigadão. E
estamos juntos sempre. Eu que agradeço. Então você fica ligado aqui no podcast com Tomás Oliveira. Nós estaremos trazendo grandes profissionais aqui, vários de segmentos diferentes e que vai te trazer muita informação. Então deixa o like, compartilha esse vídeo aqui com todo mundo que você conhece e que Deus abençoe cada um de vocês e um beijo do gordo.